CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olha, no quadro de hoje a gente vai falar como é que a vida profissional ela pode conciliar com a vida pessoal e ainda trazendo, gente, felicidade, viu? Para a maior parte dos trabalhadores, felicidade no trabalho está diretamente ligada a um equilíbrio daquilo que eu falei, vida pessoal, vida profissional. 70% dos entrevistados disseram também que eles acreditam que para garantir uma maior satisfação durante os expedientes é preciso manter uma energia positiva nesse ambiente de negócios, assim como sentir-se apreciado, ter um senso de pertencimento e aliar seus propósitos com os objetivos corporativos. Isso é um grande desafio para todo profissional, né? Esses dados, eles fazem parte de um relatório que é mundial sobre felicidade no trabalho, que acaba de ser divulgado. Aqui no Brasil, foram ouvidas mais de 200 pessoas. É assunto para Andréia Salsa. Bom dia, Andréia. Bom dia, Fernanda. Já que a gente está falando de felicidade, estou muito feliz aí com a nossa estreia, essa dupla que agora surge aos sábados. Então, muito feliz com esse encontro nosso aqui. Vamos falar de felicidade e esse equilíbrio que não é tão trivial, né, Fernanda, sobre vida pessoal e vida profissional e mais em contrapartida, tem sido algo cada vez mais desejado, né, pelos profissionais, e é um desafio para todo mundo, não só para os profissionais, mas para as empresas viabilizarem esse ambiente, né, propício para que haja cada vez mais esse equilíbrio. Então, é uma temática bem relevante aí das discussões contemporâneas sobre carreira, né? Isso, é uma estratégia de retenção de talento, né? Deixar esse funcionário feliz. Mas antes eu queria dizer que eu também estou muito feliz, viu? Com essa nossa nova parceria. O sábado já tem uma cara de carreira na programação da Rede CBN. Eu estava mesmo te esperando por aqui, viu? Que bom, que alegria, que alegria. Ô, Andréia, antes de falar de felicidade, eu queria até dividir contigo uma coisa que eu estava lendo ontem, uma reportagem do Globo, que dizia o seguinte, coisas que a gente se arrepende na hora da morte, tá? E sabe qual é que aparece no topo? Eram 5 coisas que a gente se arrepende. Como trabalhei tanto na minha vida. É isso, é isso, é isso. Poderia ter trabalhado menos e pensado mais em mim, sabe? Aquelas coisas que a gente reflete, mas lá no final... Isso. E são muitas pesquisas, né, Fernanda? Eu vejo que essa é uma temática que eu gosto muito de debater, porque ela parece meio óbvia, mas ela não é. Ela é bastante complexa e ela vem acompanhada de um fato que eu tenho apresentado bastante nos espaços quando eu trago esse nosso tema de hoje, que é, na realidade, um repensar. Todos nós estamos vivendo uma fase de repensar nossa carreira, e as novas gerações, né, sempre são culpabilizadas, geração Z, aí, por trazer essas temáticas, mas eu tenho uma leitura de que isso está atravessando todas as gerações, umas mais, outras menos, mas eu vejo que todo mundo está repensando o seu propósito de vida. A gente é de uma geração, né, as pessoas mais maduras, geração X e geração Baby Boomer, que é, vamos dizer assim, o 45 mais, né, 50 mais, em que a gente tinha uma centralidade muito forte no trabalho. Então, a gente pensava muito no propósito de carreira, e não que isso não seja importante, continua sendo muito importante, mas eu vejo a gente cada vez mais fazendo um movimento, e aí essa pesquisa, né, que você viu do Globo, e essa que a gente está apresentando aqui para os nossos ouvintes, a gente começa a repensar o nosso propósito de vida. E a carreira, ela é um elemento na nossa vida, ela não pode ser a nossa vida toda, como durante muito tempo foi, né? Essa centralidade. Se a sua vida ela é tomada quase que na centralidade total pelo trabalho, é um dilema equilibrar a vida pessoal, né, com a vida profissional. Então, a gente fica aí com esse dilema grande, e aí acabam surgindo resultados dessa pesquisa, né, que na hora da morte, ali na pré-morte, o que a gente se arrepende, que é ter trabalhado tanto e ter deixado, no fundo, né, que é
pesquisa que a gente está falando, esse relatório, deixando de ser feliz, né? Isso Porque aí. a vida sem essa felicidade fica muito complicada, né? Isso. E o que é importante a gente falar um pouco dessa balança, porque não adianta eu falar que assim, eu consigo equilibrar o meu tempo de trabalho e de casa se eu levo o trabalho para dentro de casa. É, é. E isso é uma decisão de todo mundo, né, Fernanda? Tem um livro que eu gosto muito de citar, de um autor chamado Byung-Chul Han, que é um autor coreano, em que é o livro A Sociedade do Cansaço, né? E que ele, dentro desse livro, ele traz um elemento chamado sujeito desempenho. E o que é esse sujeito desempenho? É esse indivíduo, né, que quer desempenhar a qualquer hora, porque ele se sente pressionado por essa questão da produtividade e às vezes leva o trabalho para casa, não necessariamente porque a empresa obrigou, não necessariamente porque o chefe mandou, mas é porque ele entende que ele precisa ser produtivo o tempo todo. É um dilema muito grande, porque essa pressão de produtividade continua muito forte, mas ao mesmo tempo tem um desejo pessoal de equilíbrio. Então, por isso que eu digo que a gente está vivendo um momento que é muito complexo. O ambiente de trabalho está se repensando, as empresas precisam se repensar, nós, né, funcionários, trabalhadores, também precisamos repensar se isso realmente é um valor para a gente. Tem mais uma pesquisa, você vê, só que nesse nosso papo a gente já falou de duas, e eu vou trazer uma terceira, que é da Companhia de Talentos. No final do ano passado, ela trouxe uma pesquisa bastante robusta, onde ela teve, inclusive, o cuidado de pesquisar vários segmentos, e aí todos aqui no Brasil, uma pesquisa exclusiva do Brasil, né? Tanto homens, mulheres, faixa etária, cargos, de muita diversidade, e a pergunta era assim, ó, hoje, o que é mais importante em sua vida? Então, é uma pergunta, né, bem significativa. E o primeiro lugar veio qualidade de vida, que é o equilíbrio entre saúde física, mental e emocional. Então, você vê que são vários centros de pesquisa em vários lugares do mundo e todo mundo vai para esse lugar da qualidade de vida. Mas a realidade de muitas pessoas é isso que você acabou de falar, que é levar o trabalho para casa, que é deixar de ter ali o convívio, né? E essa qualidade de vida não só de saúde física, mas emocional, social, e no paralelo, né, Fernanda, tendo aí o que a gente chama uma ampliação sobre letramento emocional. A gente está cada vez mais consciente que a nossa emoção também é um fator muito importante. E às vezes, se a gente percebe que está deixando de equilibrar, né, o trabalho e a vida pessoal, a gente tem uma interferência direta nas nossas emoções e na nossa saúde mental. Então, a gente precisa também ser atento ao nosso próprio comportamento, porque senão a gente entra em contradição com o que a gente deseja na vida, né? É preciso frear, é preciso estar alerta, é preciso dialogar com o empregador, se eventualmente isso vem do empregador, porque não dá, né, aquela máxima, para ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se eu quero cada vez mais esse equilíbrio, eu preciso ter um balanço mais saudável, né, entre o trabalho e a minha relação da minha vida pessoal, com a minha família, né, e comigo mesma. Andréia, como é que as empresas medem esta felicidade? Olha, isso é inclusive uma grande polêmica, né, e uma grande crítica ao final dessa pesquisa, porque estão faltando indicadores, né, indicadores mais que nos comprovem isso, mas tem aqueles que é a percepção, né, de que essa empresa ela é uma empresa que gera felicidade, que gera bem-estar. Então, por exemplo, um indicador muito forte, né, Fernanda, é o turnover, que é baixo, né? Então, poucas pessoas querem sair de uma empresa onde é possível eu ter esse equilíbrio. Então, uma empresa que tem um turnover muito alto, ninguém fica, ou as pessoas saem com muita frequência, é um grande sinalizador para essa empresa. E, inclusive, também nos processos de atração e seleção, né? Quem são essas pessoas que estão se sentindo atraídas pela minha marca? Então, esses são alguns índices. Agora, a relação direta de felicidade com produtividade, os indicadores ainda são muito frágeis e as empresas precisam olhar, né, para o que a gente chama de KPIs aí em relação a esses indicadores. Mas o investimento, inclusive,
em programas de qualidade de vida, precisa vir acompanhado de alguns indicadores para a gente ganhar força, né? De que vale a pena realmente investir. Mas tem um ponto, Fernanda, que eu sempre gosto de trazer nessas discussões, que é um cuidado que a gente precisa ter com algumas afirmações que eu já ouvi algumas pessoas falando, de que a empresa é responsável pela felicidade das pessoas. Eu acho Olha só, temerária que essa responsabilidade afirmação. é essa? Exato, eu acho temerário, né? Porque felicidade é algo de cunho privado, particular, cada um tem, mas também não, a empresa não pode ser um ambiente de infelicidade. E aí eu acho que são coisas diferentes, né? A empresa não é responsável pela felicidade, mas ela também não pode ser foco de infelicidade. E o que é um ambiente, né, que é foco de infelicidade? É o famoso ambiente tóxico, onde as relações não são saudáveis, onde a liderança, né, a gente sempre fala muito de liderança aqui no CBN Vida Profissional, é uma liderança que não gera, né, todo um mal-estar de relacionamento com o time, onde eu posso ter, né, ser transparente, ter diálogo. Eu acho que a palavra de ordem que fica aí para as empresas, né, é diálogo e flexibilidade. Eu vejo muito que hoje as pessoas procuram espaços onde eu posso dialogar, onde eu posso trazer a minha perspectiva, a minha opinião, e também ter um espaço de flexibilidade, onde tudo está mudando muito, né, Fernanda? A questão de home office e de escalas de trabalho mais flexíveis para que viabilizem o tal equilíbrio, né, entre vida pessoal e trabalho. O ambiente não tóxico, ele aparece inclusive na pesquisa, né? 70% deles dizem que no ambiente de trabalho tem que ter sinergia, tem que ter um espírito positivo, ele tem que se sentir pertencente, né, ao ambiente. E tem que ter alinhar os propósitos também, uma das coisas aqui que aparece na pesquisa. Então, não basta só ele definir, olha, que parte da minha vida eu busco a minha felicidade pessoal e tento casá-la com a felicidade profissional, porque a felicidade profissional, ela paga os boletos, né, Andréia, da nossa felicidade pessoal, não é mesmo? Isso é uma realidade, né? A gente precisa ter isso no campo aí das nossas decisões. Mas até isso é interessante como está se modificando, né? Os símbolos de sucesso, claro que remuneração, dinheiro são valores muito importantes, mas os símbolos de sucesso da gente também estão se alterando, né? E principalmente aí não tem jeito, as gerações mais jovens, elas vêm trazendo isso com muita força. Então, não é mais só sobre remuneração, né? A gente precisa, sem dúvida, pagar os nossos boletos, mas tem gente que só paga o boleto e não sobra mais nada na vida, né, para fazer. Então, talvez uma grande remuneração tire da gente até a oportunidade de gastar a remuneração, né? Porque do que adianta ter tanto dinheiro se eu não tenho nem tempo, né, para usufruir daquilo que meu trabalho foi capaz de conquistar. Então, sem dúvida, né, a gente precisa de trabalho, mas tem uma reorganização de forças nisso daí também, Fernanda, onde a empresa ela é muito importante para o trabalhador, mas o trabalhador cada vez mais tomando consciência sobre a sua importância também para a empresa. E por isso que eu digo da flexibilidade, né? As relações, elas, inclusive de poder, elas precisam ser revistas, porque durante muito tempo, e continua naturalmente, a empresa querendo saber o que a força de trabalho entrega para ela de valor. Mas agora a força de trabalho, mais do que nunca, quer saber o que a empresa entrega para ela de valor, né? Para eu ir para a sua empresa, né? Trazer o meu talento, né? As minhas horas de trabalho, o que você me oferece na contrapartida? E aí, de novo, qualidade de vida, equilíbrio de vida pessoal e profissional, né? Todos esses valores, ambientes saudáveis, lideranças saudáveis, têm feito muita diferença nas escolhas, não só nas gerações mais jovens, mas o meu entendimento é que isso tem atravessado todas as gerações, e que é muito bom, é desafiador, porque é um novo rearranjo, né, do ambiente profissional e da vida profissional, mas é necessário e eu vejo que é um caminho sem volta, sabe, Fernanda? Isso que a Eu gente está imagino falando que esse aqui é novo bem modelo ele vai relevante. além do salário e benefício.
Vai, né? bem além do salário e benefício, sem dúvida alguma. Se a Sem gente dúvida pudesse alguma. fechar, Andréia, com exemplos práticos de modelos que você conhece ou que você já ouviu falar, de como trazer essa felicidade aí para o negócio, né? Empresas que estão aplicando isso na prática. O que elas É, fazem? tem algumas empresas maduras, né? Eu vim, né, Fernanda, de uma empresa que tinha um programa, inclusive nós ganhamos um programa de melhor programa de qualidade de vida do Brasil, que foi a Globo, né? Eu trabalhei 16 anos na Globo, mas existem outras empresas também que investem muito em programas de qualidade de vida. Mas os programas de qualidade de vida customizados, porque pode ser, por exemplo, que numa determinada empresa tenham programas de atividade física, né, de incentivo à atividade física, mas nem todo mundo entende que isso é um valor dentro das prioridades e ela prefere, por exemplo, ações de estímulo à cultura. Então, essa que é desafiador, né? Essa visão de que qualidade de vida e as pessoas estão no centro das discussões dos programas, mas de forma customizada, tem funcionado muito, porque dá uma comunicação para o colaborador que ele não está dentro de uma regra geral, ele é visto na sua especificidade, né, na sua característica, nos seus interesses pessoais. É claro que não dá para fazer um a um, mas é possível fazer grupos, né, de interesses. Então, tem aqueles que preferem, né, a alimentação, a atividade física, a cultura, o investimento com os filhos, né? Porque, por exemplo, ter um suporte de creche, por exemplo, para filhos, é importante para um segmento, mas tem um segmento de funcionários que nem querem ter filhos. Então, esses programas de qualidade de vida customizados é que eu tenho observado e principalmente não, mas também a flexibilidade da jornada com a possibilidade de pelo menos ter um híbrido, tá, Fernanda? De trabalhar em casa e trabalhar né, presencialmente nos locais de trabalho. Tem feito muita diferença e tem retido as pessoas nas organizações, que é um grande desafio hoje das empresas, que é manter os seus talentos nas empresas. E os programas de qualidade de vida e bem-estar têm gerado, né, não só essa atração, mas essa retenção da força de trabalho. É isso, Andréia. Andréia está conosco, gente, todos os sábados e a sua contribuição também é muito bem-vinda. O que você gostaria que a gente debatesse mais sobre esse mercado e a vida profissional? Pode mandar para cá. 992994297, esse é o nosso número de mensagens de torpedo, WhatsApp ou Telegram. Andréia, já te espero no próximo sábado com mais um destaque, viu? Aproveite muito seu fim de Até, semana. querida. Bom final de semana para todos nós. Um beijo grande. Até sábado que vem. E que venha a felicidade. Felicidade junto, sempre. Beijos! Beijo.